Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias! Quem quer viver algo novo aí? Quem quer viver algo novo? Quem quer ver? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração antes de nós passarmos para o vaso que vai ministrar a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração ao Senhor. E é o que eu venho falando aqui para os irmãos, né, irmãos? Nós estamos dentro de 3 grandes propósitos dentro da igreja. Como a gente sempre costuma dizer aqui, é bom que todos os irmãos se esforçassem para não só estar na terça-feira nesse propósito, onde está justamente reunindo, ou que está tendo a experiência, ou que o irmão está tendo a experiência, ou que vai ter a experiência de poder pregar a palavra de Deus. É bom que todos pudessem estar, não só a terça, mas em todos os cultos e os propósitos levantados da igreja. Mas em toda a história bíblica, né, irmãos, sempre haverá grupos que irão ouvir a Deus e obedecer, haverão grupos que não estarão atentos àquilo que Deus tem para eles. A gente, quando lê até a carta de Paulo, a gente vai ver também Paulo escrevendo aos Coríntios, uma igreja
que até interessante, que tinha tantos dons, mas era uma igreja tão divisória, tanta divisão, com tantas contendas. E uma das coisas que o inimigo mais luta dentro da obra de Deus, não é de hoje, é para trazer o rachamento dentro da igreja, para trazer pensamentos negativos, divisões, como Paulo chegou muitas vezes a dizer, um dizia, eu sou de Paulo, outro sou de Apolo, gerando conflitos, divisões. E nós estamos dentro de um propósito, irmãos, onde o Senhor ele pode, dentro disso, trabalhar em nossos corações. Ele pode limpar tudo aquilo que venha estar, ou que queira impedir dele chegar e derramar um avivamento sobre nós. Então, nós estamos numa batalha espiritual. Estamos em 3 temas, onde nós temos a oportunidade de buscar de Deus uma transformação, de buscar de Deus uma libertação, de buscar de Deus que muitas vezes a pessoa, ela se transforma nas vestes, mas não se transforma no seu interior. Seu interior ranzinzinho, seu interior de divisão, o seu interior é de conflito, o seu interior é de chegar e querer humilhar os outros, desprezar os outros, às vezes com fala, com olhar. Quer dizer, exteriormente está mudado, mas interiormente está igual aos fariseus. Está ali um sepulcro calhado. E o Senhor ele quer ver não só mudanças exterior, Ele quer ver o interior nosso mudado. E tem pessoas que não conseguem mudar isso. Mas ela não consegue porque ela precisa buscar o Espírito de Deus, para o Espírito de Deus arrancar isso de dentro de si. Porque senão a pessoa nunca vai chegar e galgar aquilo que muitas vezes Deus tem sobre a sua vida, enquanto certos sentimentos estiverem dentro. Então muitas vezes a pessoa muda exteriormente, mas interiormente não há uma mudança, não há uma transformação. E isso fica difícil de Deus operar, de Deus agir, de Deus mudar. E nós temos aí a oportunidade, né? Sexta-feira aqui é Lava-te, serás purificado. No domingo tem aí Ergue-te. Nós estamos hoje abordando sobre a ação do Espírito Santo. Então Deus está dando oportunidade para a igreja, para se colocar diante de Deus e dizer: Deus, antes de eu querer ser usado, antes de eu querer pegar o microfone e cantar e pregar, me muda, me transforma. Eu estou dando estudo para os obreiros aqui de manhã, e hoje a gente falou sobre esse assunto. Às vezes a pessoa quer falar bonito, quer pregar bonito, mas 3 coisas a gente precisamos para termos uma intimidade com Deus: a Bíblia, o jejum e a oração. A busca para esses três coisas que vai nos purificar por dentro, que vai nos transformar por dentro. Porque muitos estão vivendo somente de aparências, mas o seu interior são interior de pessoas de conflitos e de divisão dentro de si. Então, que nós possamos nesse propósito, pedimos a Deus que Ele venha nos mudar, Ele venha nos transformar conforme a sua vontade. Se coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para nós já ouvirmos aí a palavra de Deus aos nossos corações. Esse irmão vai orando, irmãos, e ao terminar esse propósito, nós teremos aqui 7 terça-feira, pregando sobre o tema: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Onde vocês vão estar pregando, onde vai ter 7 pessoas que vai estar pregando sobre as 7 cartas. Nós vamos estar, cada carta, uma pessoa vai estar pregando aqui em nome de Jesus. Amém? Vai ser mais uma experiência, mais uma oportunidade de nós aprendermos de Deus e pedimos a Deus que Ele tire de nós aquilo que venha impedir dele trabalhar verdadeiramente na minha vida. Porque é sério, irmãos, tem muitas pessoas que elas precisam ser curadas interiormente. Tem pessoas que precisam ser transformadas interiormente. Precisa ser mudada interiormente, porque só mudou o exterior.
se preocupa e tem medo do exterior, está diferente, mas não se preocupa com o interior, que precisa ser mudado. Guarde isso com você. O interior mudado, automaticamente o exterior ele muda, e isso vai refletir mudanças, transformações tremendas na nossa vida. Inclina a sua cabeça. Eterno Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento na tua presença. Eu quero te agradecer por esse propósito que o Senhor colocou, meu Deus, para a tua igreja. E eu peço a ti, Espírito Santo, tu és aquele que pode trabalhar em nosso meio. Tu és aquele que pode transformar e mudar o nosso íntimo, Senhor. Muitas das vezes, meu Deus, ó Pai, eu posso estar exteriormente, ó Deus, dentro dos padrões, meu Deus, ó Pai, assim do homem, Senhor, dentro dos padrões, meu Deus, da religiosidade, meu Pai, mas eu não estou no padrão, Senhor, do Teu Espírito. Eu peço, ó Deus, que neste propósito desta terça-feira, Tu venha trabalhar sobre tudo, ó Deus, o nosso interior, o nosso íntimo. Tu venha nos transformar por dentro, Senhor. Venha nos lapidar, venha circuncidar o nosso coração, para que nós possamos andar verdadeiramente conforme a Tua palavra. Amém e amém. Nós vamos receber aí o servo que está de folga hoje, né? Ô, glória. O presbítero já está de folga. Ele vai pregar hoje para nós. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos aí com a palavra, o presbítero Joel. Louvado seja Deus. Salve a igreja na paz de Jesus. Amém? Estou muito alegre, irmão, por essa oportunidade. E posso falar a rica oportunidade que Deus me deu. Louvado seja Deus por essa noite estar convosco. Porque eu tenho a certeza, irmão, que muitas pessoas tinham vontade de estar neste lugar. Um motivo ou outro tirou essa oportunidade dele. Mas eu digo para você nesta noite também, amada igreja, que muitas pessoas também queriam estar no teu lugar nesta noite, aí sentado, de pé. Um motivo ou outro tirou a oportunidade dele. Mas você é um bem-aventurado por esta noite estar aqui, prestando culto de adoração a Deus. Não importa que você venha ser um levita, não importa que você fique somente na porta colocando álcool, não importa que você venha limpar a igreja, o que importa é que Deus tenha recebido aquilo que você tem feito na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Abra vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, louvado seja Deus, é o tema da campanha, louvado seja Deus. Capítulo 20, versículo 14, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem já achou diz amém, Jesus. Iremos a palavra de Deus que diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, e sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, e filho do filho de Maranias. Louvado seja Deus. Segura só aí, irmão. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Louvado seja Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, estamos nessa maravilhosa campanha, ó Deus, ao qual o Senhor nos concedeu nesta noite, ó Deus, para que o Senhor venha falar sobre, através do Espírito Santo, sobre a tua congregação, sobre a tua igreja, e em especial sobre cada vida nesta noite. Meu Deus, da forma que o Senhor desceste ali, vai no meio da congregação, que o Senhor venha continuar descendo sobre o nosso meio dessa noite, ó Pai, sobre toda a vida que se faz presente.
Não importa o credo religioso, ó Deus, que se faz presente agora. O que importa neste momento, ó Deus, que o Senhor venha falar, ó Pai, nesta noite, ó Pai, sobre cada vida. Sendo assim, eu peço a Ti, ó Pai, usa-me como profeta nesta noite, ó Deus, para que o Teu povo, a Tua igreja, possa ouvir a Tua voz. Confirme, meu Deus, o Teu querer nesta noite, ó Pai. Confirme, meu Deus, o Teu agir. Eu que eu lhe peço, ó Deus, dá certeza, ó Pai, da Tua resposta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, louvado seja Deus, graças a Deus. Estamos nessa noite, irmão, na campanha maravilhosa, vem falar sobre o tema do Espírito Santo, louvado seja Deus. E aqui nós vejamos essa palavra maravilhosa no versículo 14, irmão. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, e nós bem sabemos, irmão, louvado seja Deus, que essa campanha ela vem começar no título desta mensagem, irmãos, sobre o processo que estava passando ali, a pessoa de Josafá, e a vitória sobre ele, louvado seja Deus, e a vitória sobre os seus inimigos, louvado seja Deus. Não quero eu nesta noite trazer diretamente, irmão, esse propósito, esse fato que aconteceu sobre esta vida, louvado seja Deus. Mas eu quero nesta noite ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração sobre o Espírito Santo. Louvado seja Deus. A tribulação e o que estava passando, irmãos, até chegar a esse homem de Deus, o que poderia estar acontecendo, o vento soprando de vários lados sobre eles. E a Bíblia diz, louvado seja Deus nesta noite, que o Espírito do Senhor desceu no meio da congregação. Louvado seja Deus. Para Deus, irmão, enviar o Espírito Santo no meio da congregação, é porque tinha alguém ali preparado. Louvado seja Deus. Talvez naquela noite, irmãos, talvez naquele dia, talvez naquela hora, ali tinha cerca de 100 pessoas, 1000 pessoas, 2 milhões de pessoas. Talvez ali tinha 100.000 profetas, 100 profetas ou apenas um profeta. Mas Deus precisava usar alguém naquele momento. Louvado seja Deus. E Deus escolheu essa pessoa, louvado seja Deus, e desceu para falar com aquele homem. Muitas vezes nós ficamos postados, irmão, louvado seja Deus. É como o pastor no início aqui, ele veio falar. Para nós não ficar somente na brecha, na campanha, mas todos os dias, todos os santos os dias. Porque a hora certa, Deus vem usar o vaso. E esse vaso, louvado seja Deus, ele tem que estar preparado para transmitir o que Deus quer falar. É como no dia de Pentecostes, que os povos ali estavam reunidos num certo lugar. E veio um fogo ali ardentemente, veemente, sobre a congregação. E muitos ali foram selados e muitos foram batizados. Mas eu tenho a certeza que muitos ali não foram selados e muitos também não foram batizados, porque não estavam preparados. É como na passagem das 10 virgens. 5 estavam preparados e 5 não estavam preparados. O que eu quero trazer do meio da congregação nesta noite, nesse versículo 14, que o meio da congregação tem que estar preparado. Mas eu não venho falar simbolicamente no modo material, do tamanho da igreja, em nós cruzar uma linha na ponta em outra e centralizar o meio da congregação. Porque o Espírito Santo de Deus não vai habitar no meio da congregação. Porque o Espírito de Deus não vai habitar no templo feito por mão de homem, louvado seja Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que no princípio, o Espírito Santo de Deus, ele habitava, ele planava sobre as águas. Ele movia sobre as águas, ele não tinha onde habitar. Louvado seja Deus. E Deus fez a pessoa chamada homem. Louvado seja Deus, que foi a criatura ali chamada de Adão, e depois veio a Eva. Hoje, louvado seja Deus, o Espírito Santo, ele não precisa habitar e planar sobre as águas, porque ele tem um templo, louvado seja Deus, que foi construído para toda a honra e toda a glória ser dada para ele, e esse templo chama você.
Esse tempo chama nós, chama eu. Mas para que isso venha acontecer, é necessidade de uma só coisa: que nós venha preparar a nossa vida e colocar diante do altar de Deus. Eu volto a repetir a palavra do pastor antes, que nós devemos não se preocupar somente com a nossa aparência, mas com o nosso interior. Deus, ele não vai viver na nossa aparência externa, mas viver na nossa aparência interna. Louvado seja Deus. A nossa aparência externa, irmão, serve para o homem, a humanidade ver, para fazer uma separação, mas a interna só cabe a Deus. E é neste momento e nesse local que Deus quer habitar. É no meio dessa congregação que Deus quer habitar. Da mesma forma que Deus usou esse homem para falar, louvado seja Deus, com Josafá, Deus quer usar você para falar com o pastor, Deus quer usar você para falar com o missionário, Deus quer usar você para falar com o diácono, para falar, louvado seja Deus, com o auxiliar, para falar com a igreja. E muitas vezes nós tememos, louvado seja Deus. Nós possamos ver, louvado seja Deus, as profecias que é passada para pastor, para presbítero hoje. Deus só fala bênção. Deus não fala, louvado seja Deus, para presbítero, missionário, pastor se consertar. Só fala bênção. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia fala como é que ele temeu. Mas Deus preparou, louvado seja Deus, um vaso no meio da congregação para falar com ele, que Deus é com a igreja, louvado seja Deus. E Deus quer usar você. E por que Deus não usa? E por que nós não damos lugar para Deus trabalhar? Muitas vezes o Espírito Santo, ele está caminhando no meio da igreja, louvado seja Deus, procurando lugar para habitar naquele momento, querendo falar com a igreja, querendo falar com o pastor, querendo falar com o missionário, querendo falar com o bispo, mas ele não encontra lugar para pousar. Louvado seja Deus. Muitas vezes, louvado seja Deus, Deus não quer usar o presbítero para falar, para exortar a igreja. Muitas vezes Deus não quer usar o pastor para exortar a igreja, quer usar você, louvado seja Deus. Mas Deus precisa, louvado seja Deus, de um vaso que se coloca diante do altar, sob todo o aspecto, que a igreja venha acreditar que é Deus que está falando no meio do povo. Louvado seja Deus. Quando aconteceu no dia de Pentecoste, louvado seja Deus, aquele que deu lugar foi tomado, louvado seja Deus. Aquele que não deu lugar começou a achar que aquele povo estava embriagado. Louvado seja Deus. Outros também vão pensar que estava possuído. Mas nós estamos na igreja, irmão, louvado seja Deus. Uma igreja que foi rejeitada pelo judeu, mas foi aceita pelo gentil. E nós vemos agora um agir muito bonito do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Para meditar agora, se Deus, louvado seja Deus, na ação do Espírito Santo não tivesse falado na vida de Noé, como seria a trajetória do mundo de hoje? Louvado seja Deus. A Bíblia não relata, louvado seja Deus, que Noé saiu avisando para os animais se preparar. Louvado seja Deus. Para entrar um casal de cada animal na arca. Ali teve uma ação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz claramente, por quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia nos alerta, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. E ali, louvado seja Deus, cada animal, louvado seja Deus, sendo fêmea e macho, seguiu claramente para a arca. E ali tinha 8 pessoas cheias do Espírito Santo para controlar, para trabalhar. Louvado seja Deus. Eu fico muito triste muitas vezes, louvado seja Deus. E muitas vezes eu me sinto também parado quando eu vejo o meu pastor falar que quer abrir uma congregação ali em Vila Velha. E muitas vezes eu me acovardo e poderia dizer, eis-me aqui, pastor. Louvado seja Deus. Muitas das vezes eu me acovardo, louvado seja Deus, que eu poderia ir trabalhar lá em Vila Velha, louvado seja Deus, para a obra de Deus. Mas entra a necessidade, a barreira material.
E muitas vezes isso chama covardia da minha parte. Louvado seja Deus. É só nós parar para pensar e meditar, louvado seja Deus, sobre o Espírito Santo, da onde Deus nos tirou. A Bíblia fala claramente, irmão, se o Espírito Santo não convenceu o homem do teu pecado, jamais as palavras do homem vai conversar o outro, irmãos. Deus vai levar você, vai me levar, vai levar a irmã, a missionária, vai levar a pastora, vai levar o pastor, mas junto com ele vai o Espírito Santo, irmão, para falar com a vida, para convencer o homem do teu pecado, da tua iniquidade. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E muitas vezes nós se acovardamos. Louvado seja Deus. Nós esquecemos que lá atrás, louvado seja Deus, alguém pagou o preço. Louvado seja Deus por mim. Eu costumo dizer, louvado seja Deus, um ano passado, desceu a sepultura a pessoa que me ganhou para Jesus. E está aí o mistério, irmão. Essa pessoa morreu sem se batizar. Louvado seja Deus. O testemunho dele, a caminhada dele me trouxe para Jesus. Louvado seja Deus. E através de mim eu tenho certeza que muitas pessoas chegou até Jesus e muitos ainda vai chegar. Mas para que isso venha acontecer, é necessário que eu continue, irmão, trabalhando, batalhando, matando o leão todo dia, para que eu não venha perder a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Porque servir a Deus não é fácil. Louvado seja Deus. Essa mensagem me leva, louvado seja Deus, aquela pessoa chamada filho pródigo. Louvado seja Deus. Ele tinha tudo na casa do pai e achou por direito de sair da casa do pai. Por momento de fraqueza, momento de fome, ele para, louvado seja Deus. E naquele momento que ele para e começa a refletir na casa do pai, que ele tinha muitas bonanças, o Espírito Santo de Deus toma sobre ele, ele reconhece a tua falha e começa a falar no teu interior. Na casa do meu pai, os jornaleiros, eles comem do bem e do melhor, e eu aqui perecendo de fome. Essa foi uma ação do Espírito Santo que veio sobre ele, muito bonito. Uma humilhação, ele se humilhou diante de Deus. Eu vou para a casa do meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. A pessoa, irmão, que não estiver cheio do Espírito Santo, irmão, ele não se humilha. A pessoa, irmão, sem o Espírito Santo, ele é arrogante. Ele só vive o eu. E acabou. Louvado seja Deus. Uma outra passagem muito bonita que nós vamos encontrar na Bíblia, irmão. A ação do Espírito Santo, irmão, e a passagem de Nínive. Quando o profeta Jonas ali, irmão, louvado seja Deus, chega na cidade, cheio da ação de Deus. E ele fala, louvado seja Deus. E ali o rei testifica que era Deus que estava falando. E o próprio rei ordena até os animais a jejuar. Ei, irmãos, aonde o Espírito Santo de Deus está, alguma coisa acontece. Aonde o Espírito Santo de Deus habita, irmão, corações é quebrantado, louvado seja Deus. Talvez esta noite, louvado seja Deus, Deus quer falar com você, que está passando por momentos de angústia, momentos de depressão da tua vida, por problemas familiares, no emprego, louvado seja Deus, no dia a dia, louvado seja Deus. Deus quer falar para você desta noite: é isso que eu quero habitar na tua vida desta noite. Dá um passo para mim. Louvado seja Deus. Deus quer falar com você desta noite, louvado seja Deus, porque penduraste a tua cruz, louvado seja Deus, porque parou no meio do caminho. Eis que eu estou erguendo a mão agora, se coloca de pé, se coloca na posição de um vaso. Eis que eu quero te encher de poder nesta noite. Eis que eu quero te dar graça, eu quero te dar virtude nesta noite. Louvado seja Deus. E Deus continua falando com a igreja. E Deus continua falando com a igreja de várias formas.
A Bíblia me leva nesta noite, irmão, louvado seja Deus, uma multidão cercando a Jesus. Jesus dentro do templo, louvado seja Deus. E ali tinha uma pessoa acamada, não tinha como passar em lugar nenhum, o local estava apertado. Deus, através do Espírito Santo, toma as pessoas agora, vão erguer ele, vão subir do telhado, vão descer ele no meio da congregação, porque o fogo está no meio da congregação. No meio da congregação está Jesus, louvado seja Deus. Mais uma ação bonita do Espírito Santo. Aquelas pessoas pegam aquele acamado agora, sobe até o telhado, abre a abertura do telhado e desce onde estava Jesus. Louvado seja Deus. Outra ação bonita, louvado seja Deus. Nós vamos achar, parece que não é tão bonita assim. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha gastado todo o seu dinheiro. Louvado seja Deus. Primeiramente, Deus poderia ter usado o médico daquela época, não. Deixou ela gastar seu dinheiro. Mas na hora certa, o Espírito Santo toca nela. Somente eu tocar nas vestes, eu vou ser curada. Louvado seja Deus. Mas para ela tocar na veste, ela teve que descer na orla do vestido. Muitas vezes, para o Espírito Santo tocar na nossa vida, é necessário nós descer. É necessário nós passar muitas vezes por um momento de dificuldade, irmãos. Eu tenho a convicção e a certeza que ninguém reconhece Deus numa festa do churrasco, irmãos. Mas no sofrimento, no leito de dor, irmãos. Ele lembra e reconhece que Deus existe. Muitas vezes a ação do Espírito Santo, ele depende, irmão, da nossa descida. Louvado seja Deus. É necessário muitas vezes estar, irmão, com o rosto no pó. É necessário, irmão, estar com a lata vazia, muitas vezes. O filho reclamando que não tem um leite, louvado seja Deus. É o filho reclamando que não tem um pão. É aí que nós vamos ver a ação do Espírito Santo, irmão. Que muitas vezes nós na bonança estamos parados, irmão. Louvado seja Deus. Mas na necessidade começa a clamar, irmão. E no começar a clamar, as portas do céu se abrem. Louvado seja Deus. Quantas vezes você na escola, quantas vezes nós no trabalho, irmãos, estamos vazios, preocupados com as coisas materiais, e ali no trabalho Deus quer te usar de uma forma ou de outra. Louvado seja Deus. E muitas vezes nós nos damos lugar. Quantas vezes Deus usou um vaso para falar com você, irmão, através de um folheto, louvado seja Deus. E você muitas vezes nem pegou esse folheto e leu ele, o que Deus queria falar com você. Louvado seja Deus. Certa vez eu estava trabalhando, louvado seja Deus, ali na academia de São Pedro. 3h pouca da manhã, louvado seja Deus. Estava ali em 2, eu e meu parceiro trabalhando, um grupo de evangélicos passou evangelizando. E foi, me entregou um panfleto, 3h pouca da manhã. Quando eu abri o profeta, eu não esqueço dessa mensagem, que falou muito comigo. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho da carne, mas que não anda segundo o conselho da carne, mas segundo o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quando aquele falou comigo, louvado seja Deus, eu falei, é isso que eu tenho que me colocar na posição do Senhor. Peguei o panfleto do rapaz que estava comigo e livro, uma mensagem importante. Mas para mim foi de conserto. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos encarnecedores. Louvado seja Deus. E ali meu parceiro pediu para ler, eu entreguei a ele. E esse meu parceiro, irmão, afastado do caminho do Senhor, ele falou esse versículo, servia mais para mim. Eu falei assim, não, Deus colocou na mão certa. É comigo que Deus quer falar. Quando o homem, louvado seja Deus, irmãos, ele coloca na posição de Deus, ele recebe a repreensão de Deus, irmão, e ele não reclama, louvado seja Deus, que dizia um certo pastor, irmão, antigamente, aperta o cinto que Deus quer falar. Mas muitas vezes hoje, irmão, louvado seja Deus, se o pastor está exortando a igreja, louvado seja Deus, ele começa a murmurar, ele deixa, louvado seja Deus, a carne falar, ele não deixa o agir de Deus sobre a vida dele. E da forma que ele entra, ele sai. Ele não tem nenhuma mudança, irmão, espiritual. Louvado seja Deus. Mas Deus hoje, ele quer mudar o quadro da igreja. Hoje Deus, louvado seja Deus, desceu sobre o meio da igreja, o Espírito Santo.
Louvado seja Deus. E Ele quer pousar sobre a tua vida. Ele quer fazer um renovo na tua vida nesta noite. Louvado seja Deus. Ele quer mudar o quadro da tua vida nesta noite. Que por onde nós passar, aonde você passar, aonde tu passar, vai ser reconhecido, irmão, com o brilho do Espírito Santo sobre a tua vida. Hoje Deus quer acender essa lamparina que se apagou sobre a tua vida. Talvez esta noite, louvado seja Deus, alcance desse aparelho de som. Tem pessoas que não é reconhecido no meio da sociedade como servo de Deus. Talvez, louvado seja Deus, tem pessoas no alcance da minha voz que não é reconhecido como evangélico nem como servo de Deus. Mas Deus hoje vai traduzir as três coisas em uma só coisa sobre a tua vida. Se você der lugar para Deus, se você deixar Deus agir sobre a tua vida, se o Espírito Santo de Deus parar de planar sobre as águas e planar sobre o mar, um mar de povos. Louvado seja Deus. Hoje Deus nos leva, louvado seja Deus, sobre o vale de ossos secos. Porventura pode esses ossos secos reviver? Louvado seja Deus. Quem já foi ali no cemitério de Maruí, Pô de Santo Antônio, ali tem um depósito de ossos. Da maneira que chega, ele joga os ossos se espalham. Ali o profeta, ali Deus pergunta, ali Jesus Cristo, o Espírito Santo fala: porventura pode esses ossos reviver? Louvado seja Deus. Lá no jardim do Éden, Deus soprou na narina do homem. E a Bíblia diz, irmão, até aquilo que não pertence a nós vai ser tomado. Louvado seja Deus. E agora, louvado seja Deus, vem o vento do Espírito Santo de Deus naquela tumba ali, naquela caixa, naquele sepulcro. Louvado seja Deus. E começa os ossos a se movimentar. E cada um vai para cada um, de João, de Lucas. Não fica nenhum misturado, ninguém com a parte um de outro, louvado seja Deus. E a Bíblia fala claramente que começou a nascer nervos sobre eles, nascer carne, nascer, louvado seja Deus, nascer pele. E eu acredito que novamente, irmão, foi soprado o fôlego de vida sobre aquela vida. O que eu quero dizer é que no meu passado, louvado seja Deus, eu era, irmão, um osso seco caminhando. Eu era uma pessoa morta caminhando, louvado seja Deus. E alguém cheio do Espírito Santo falou de Jesus para mim. Louvado seja Deus. Alguém cheio do Espírito Santo falou de Jesus para você. E o Espírito Santo de Deus convenceu você, me convenceu das minhas falhas, dos meus pecados. Louvado seja Deus. E a prova do Espírito Santo sobre a tua vida, e você nem percebe que está com você, é o momento de você estar aí no banco adorando a Deus. Louvado seja Deus. Uma prova do Espírito Santo é que Deus trouxe você para ouvir a palavra de Deus essa noite. Não importa o credo religioso, a tua situação. O próprio Espírito Santo tocou. Tocar é uma coisa, habitar é outra. O próprio Espírito Santo pode ter tocado. Vamos à casa do Senhor. Louvado seja Deus. Mas hoje Ele quer habitar sobre a tua vida. E para Ele habitar sobre a tua vida, é necessário dar o primeiro passo. Louvado seja Deus. Não importa o quanto tempo você tem de batismo, louvado seja Deus. Há quanto tempo que você tem de presbítero, há quanto tempo que você tem, louvado seja Deus, de auxiliar. Há quanto tempo que você tem de membro, louvado seja Deus, de missionária. Deus simplesmente hoje quer fazer morada. Louvado seja Deus. Abra teu coração nesta noite para Deus fazer morada. Louvado seja Deus. Que eu tenho a certeza que tudo vai mudar sobre a tua vida. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Deixa Ele agir. Louvado seja Deus. A primeira ação do Espírito Santo que eu vejo, irmão, no homem, louvado seja Deus, foi na vida de Adão. Louvado seja Deus. Adão estava ali, louvado seja Deus, com Eva. Ele ouve a voz de Deus. Louvado seja Deus. E Deus, sabendo onde ele estava, clama por ele: Adão, onde tu estás? Ah, Senhor, ouvi tua voz no jardim, eu me escondi. Louvado seja Deus.
Porque tu me escondeste, porque eu vi que eu estava nu. Louvado seja Deus. O que eu entendo com isso aí, irmãos, quando Deus habita em nossa vida, nós sabemos muito bem quando nós estamos errados e como estamos certos diante de Deus. Adão ali, louvado seja Deus, eu posso dizer que ele não tinha o Espírito Santo vivia com eles. Louvado seja Deus. Porque dizia a Santa Trindade para conversar com ele, louvado seja Deus. Mas no momento que ele peca, sai da direção de Deus, ele sente agora o toque do Espírito Santo, ele vê que ele estava nu, ele viu que ele estava pelado, nu diante de Deus, ele precisava se cobrir. Louvado seja Deus. Mas Deus deu a ele vestes. Louvado seja Deus. Deus deu novas roupas para ele, como ele fizeste com nós. Louvado seja Deus, não é diferente. Nós não estávamos nus no passado do mundo, mas nós estávamos nus na presença de Deus. Nós não tinha nada de revestimento de Deus. E no momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, louvado seja Deus, Ele nos revestiu de toda a sua couraça. E a palavra fala, louvado seja Deus, que nova veste foi nos dado, novo canto foi nos dado, porque nós demos lugar. E hoje que Deus quer mudar o quadro da tua vida, nesta noite. Hoje, Deus quer fazer uma nova aliança com a igreja, louvado seja Deus. Mas só depende de cada um, louvado seja Deus. Volto a repetir o que o pastor falou, que nós não fica só às terça-feira, louvado seja Deus. Volto a repetir o que eu falei com o diácono Alessandro lá no bebedouro, louvado seja Deus. Foi a melhor coisa que o pastor fez, pegar de surpresa, louvado seja Deus. E o correto, louvado seja Deus, não é nem avisar, louvado seja Deus. Nós temos que estar preparados, irmão, para subir para o céu, louvado seja Deus. A qualquer momento, irmão, a trombeta pode soar, louvado seja Deus, e cada um vai ouvir teu nome, louvado seja Deus. E a Bíblia diz claramente que todos os joelhos vão se dobrar diante do Pai. Se eu não estou preparado para louvar a Deus da congregação do justo, irmãos, se eu não estou preparado para pregar da congregação do justo, irmão, quanto mais se morar com Deus, louvado seja Deus. Eu tenho que estar preparado, irmão, não é para pregar não, irmão. Eu não tenho que estar preparado para louvar a Deus não, irmão. Eu tenho que estar preparado, irmão, para quando Jesus chamar, eu ir morar no santuário da salvação, louvado seja Deus. A mesma coisa que me impede de pregar, louvado seja Deus. A mesma coisa que me impede de louvar a Deus, irmão, é o que vai me impedir para entrar no reino do céu. Louvado seja Deus. Porque a minha Bíblia diz claramente, irmão, a única coisa que me afasta de Deus, irmão, é o pecado. O pecado faz divisão entre eu e Deus. O pecado não me deixa pregar, irmão, louvado seja Deus. Por mais que eu seja um pregador, irmão, adúltero, que tem muitas pessoas pregando em adultério e fornicação, irmão, louvado seja Deus. Por mais que você venha dizer que eu conheço pastores caloteiros, presbítero caloteiro, mas sabe de uma coisa, que a graça de Deus está sobre ele. Mas vai chegar um dia, louvado seja Deus, que Deus vai tirar a graça sobre ele. E tu vai ver o resultado. E eu continuo dizendo, irmão, a única coisa que impede o homem para o céu é o pecado. E para o pecado habitar, irmãos, é porque ele perdeu a graça e a direção do Espírito Santo de Deus. Enquanto você está vivo, irmãos, coloca de pé. Cuide para que não caia. Louvado seja Deus. Cuide para que não caia. Que Deus continue te abençoando mais e mais a tua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amada igreja, louvado seja Deus. Nós vamos fazer agora a parte financeira da obra. Bem, nós sabemos sobre a necessidade da igreja.